Fala galera, eu sou o Davi Pedroca e nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês como que eu perdi uma oportunidade de emprego onde eu receberia mais de 13 mil reais por mês em uma vaga internacional, recebendo em dólar. E aí eu quero contar pra vocês nesse vídeo aqui porque eu acho que muitas pessoas já passaram por isso, algumas pessoas estão passando por isso e eu vejo que muitas pessoas desanimam até mesmo da carreira, até mesmo da sua profissão, por perder umas oportunidades dessa, né? Eu quero passar essa ideia pra vocês. Pra quem não me segue no Instagram, eu vou estar aí deixando a dica pra vocês me seguir no Instagram. Quiser tirar dúvida, só mandar lá uma DM que eu respondo qualquer um. Se vocês quiserem tirar dúvida referente a esse vídeo, quiser tirar dúvida referente aos outros vídeos que eu já postei aqui no canal, é só mandar uma mensagem lá. Então vamos lá, né? Eu quero falar primeiro pra vocês quais foram os erros que eu cometi pra ter perdido essa oportunidade de emprego, como que eu lidei depois, eu quero falar pra vocês como que eu lidei com isso, como que eu lidei com essa resposta, né, de ter perdido uma oportunidade de mais de 13 mil reais. Isso já aconteceu antes também, não nesse valor, eu acho que esse foi o maior salário que eu talvez recebi, né, como proposta, mas eu também perdi uma oportunidade ali onde eu receberia em torno de 8 mil reais. E o que que eu faço depois disso? Depois de cometer os erros, depois de lidar com toda a frustração, né, com toda a situação de ter perdido a oportunidade de emprego, o que que eu faço? O que que você pode fazer depois disso? Então vamos começar com relação aos meus erros. Quais que eu acredito que foram os meus erros? Eu recebi alguns feedbacks com relação a isso e eu até coloquei eles aqui. O primeiro erro, eu acho que foi eu acreditar que o meu inglês era ruim. E depois de um tempo eu percebi que na verdade o meu inglês não é ruim. Eu tava, na verdade, indo muito mais pro lado técnico do meu inglês e não pro lado conversacional, né? Se é a forma correta de dizer. Então eu queria muito explicar as coisas pros recrutadores, eu queria muitas das vezes explicar as minhas ideias de forma muito técnica, né? E isso acabou me afetando porque eu acabava me perdendo no raciocínio e como alguns que falam inglês aí, ou quem já tá treinando, quem já tá estudando inglês há um tempo, sabe que a gente tem essa dificuldade, eu particularmente tenho essa dificuldade em meio que construir uma frase e muitas das vezes quando você tá construindo uma frase com clareza e você usa uma palavra que é um pouco complicada, né, uma palavra mais técnica, você acaba perdendo muitas vezes raciocínio. E eu percebi que isso acontecia muito comigo. Eu acho que o primeiro erro foi eu ir mais pra esse lado técnico, sendo que na verdade a gente pode explicar de uma forma mais simples muitas das nossas ideias, muitas das vezes até os conceitos de programação para os recrutadores sem ser tão técnico. Acho que o primeiro erro que eu cometi foi esse. O segundo erro que eu cometi, né, nessas entrevistas, nessas oportunidades de emprego que eu perdi, foi com relação a ter decorado tudo. Eu achava, né, eu tinha uma ideia na minha cabeça que se eu decorasse, né, decorasse as respostas, decorasse a forma de me apresentar, eu conseguiria com mais facilidade a oportunidade de emprego. Sendo que na verdade isso mais me atrapalhou do que me ajudou. Muitas das vezes eu estava ali apresentando, estava me apresentando e o recrutador fazia uma pergunta que não estava no roteiro, não estava no roteiro da minha cabeça. E isso me confundia de um jeito que eu acabava respondendo coisas sem sentido, eu acabava respondendo coisas que não tinham conexão nenhuma com o que eu estava falando no começo e me deixava muitas das vezes frustrado por não conseguir apresentar a minha ideia. Então, o segundo erro que eu cometi foi com certeza ter decorado tudo. Eu acho que eu não teria decorado nada, eu teria talvez me organizado, me planejado, mas não decorado. Eu acabei decorando algumas coisas durante alguns processos de entrevistas e isso acabou me afetando. O terceiro erro seria o medo de errar. Eu acho que esse é um erro muito comum. Eu sinto ele até hoje, na verdade. O medo de você entrar numa entrevista, você muitas vezes ter que fazer um live code e você não saber o que você vai codar, você não ter ideia de como que você vai escrever aquela lógica, sendo que muitas vezes é uma lógica simples, é um problema simples, só que o fato de você estar com medo de apresentar a sua ideia, o fato de você estar com medo de falar muitas das vezes sobre algum projeto, faz com que você sinta que você está errando no momento, todo momento, faz com que você ache que você está errando. E eu percebi que isso estava acontecendo muito comigo. Eu estava tendo medo de errar em todos os momentos, tanto é que eu recebi oportunidades de emprego, oportunidades de talvez fazer umas entrevistas e talvez nem eram entrevistas complicadas, só que eu acabei deixando elas de lado por ter medo de errar. Ter medo de errar na hora de codar, ter medo de errar na hora de me apresentar, ter medo de errar na hora de falar inglês. Então, eu acho que esses erros aqui foram erros muito comuns que eu fiquei martelando muitas das vezes até eu perceber, né, e até muitas vezes receber um feedback, porque alguns deles vêm através de feedback. Isso é muito bom, é muito importante. Que é o segundo ponto aqui, que é como que eu lidei com isso, né? Como que eu lidei com essas rejeições, como que eu lidei com essas propostas de emprego que eu acabei perdendo. Então eu separei elas aqui em três pontos também. Primeira situação, primeiro momento, eu fiquei frustrado. Essa é a verdade. Eu acho que todo mundo passa por isso, não tem como mentir. Eu fiquei indignado por ter perdido a oportunidade de emprego, fiquei revoltado por não ter conseguido aquela vaga, sabendo que era uma vaga que talvez mudaria muito
a minha forma de viver. Hoje eu já tenho uma condição boa de vida, coisa que eu não tinha antes de ser desenvolvedor. Só que você olha um salário de 13 mil reais e você imagina, cara, eu consigo fazer muita coisa, eu consigo mudar muita coisa do que eu faço hoje, eu consigo mudar a minha vida, né? A gente muitas vezes imagina isso, mas a gente sabe que hoje 13 mil reais para uma pessoa no Brasil, uma família, é quase nada. Querendo ou não, a gente tá numa situação complicada. E a segunda coisa, fora eu ter ficado frustrado, foi eu ter recebido feedback. Então, primeiro eu fiquei frustrado e aí depois eu recebi o feedback. Em uma das entrevistas que eu fiz, eu recebi um feedback legal, onde o recrutador ele comentou comigo que ele gostou do meu código, ele gostou da minha forma de me comunicar, ele gostou de mim, assim, no sentido de, pô, eu tava tentando, eu tava me esforçando, mesmo que ele não tava entendendo meu inglês, que foi o feedback negativo. Não negativo, mas foi uma crítica construtiva. Ele falou pra mim, cara, o seu inglês não tá legal e você tem que melhorar o seu inglês. A gente sofreu pra entender alguns momentos quando você tava tentando apresentar. A gente conseguiu entender sim a ideia geral, mas ficou complicado. Num momento real, numa call real, que não seja uma entrevista, a gente não vai ter tempo pra ficar tentando entender tudo que você tá falando. Então, esse feedback, inicialmente, eu levei ele na forma negativa. Achei que ele tava reclamando do meu inglês, falando que meu inglês era ruim. E aí depois eu fui entender que realmente eu tava tendo dificuldade no meu inglês. E aí eu fui mais, né, eu fui mais sensato, né? Eu não fui meio que na arrogância. Eu peguei o feedback e usei ela a meu favor. Tanto é que a terceira coisa que eu fiz, a terceira coisa que eu fiz para lidar com todos esses problemas foi focar no meu inglês 100%. Hoje eu foco no meu inglês 100%. Todo dia eu tô treinando, praticando pelo menos umas 2 horas de inglês, fora os outros horários, né? Sem ser essas 2 horas focadas, eu uso o inglês a todo momento. Eu mudei o meu navegador para inglês, eu mudei todas as configurações do meu celular, eu mudei tudo que eu assisto para tentar assistir as coisas em inglês com tradução. É o que eu tô fazendo hoje, né? Eu recebi esses feedbacks, recebi eles de forma positiva e agora eu tô usando eles a meu favor. Eu tô construindo para que numa próxima entrevista, numa próxima oportunidade de carreira, eu consiga e sem medo, eu consiga entrar lá sem achar que eu tenho um inglês fraco, sem eu achar que tenho um inglês ruim, sendo que na verdade eu tenho um inglês legal, eu só preciso me expressar e me comunicar de uma forma bacana. Então, esses foram os meus erros, na minha opinião. E como que eu lidei com eles foi dessa forma. E aí, o que que você faz depois disso? Beleza, eu identifiquei quais são os meus erros, eu identifiquei como que eu posso lidar com isso, receber os feedbacks. Ok, cara, o que que eu faço agora? O que você vai fazer é bem simples. Agora você vai fazer o mesmo processo. Você vai entrar numa vaga, você vai se candidatar, vai passar pelo processo de entrevista. Você não vai ser aceito de primeira. Você vai fazer esse mesmo processo diversas vezes, até você conseguir, porque não significa que você identificou seus erros, não significa que você conseguiu lidar com os feedbacks, que você já vai ter um sim, entendeu? O não, ele vai sempre estar lá. A questão é você buscar o sim numa entrevista. E é isso que diferencia quem recebe uma oportunidade de emprego alta, uma oportunidade salarial muito alta e continua, não desiste, não desanima. Daquelas pessoas que muitas vezes perdem essa oportunidade de emprego, né? Uma pessoa que tá ali, sei lá, recebendo 2 mil reais e vê essa oportunidade de 10 mil, 8 mil reais e perde, se você não tiver a cabeça no lugar, se você não tiver a consciência de que você tem que melhorar e que você tem que trabalhar nisso, você realmente vai desistir da área, porque você não vai estar acreditando naquilo, você vai estar achando que não é pra você, sendo que na verdade é só um processo que você tem que seguir e é um processo que demora, né, gente, muitas das vezes. Por isso que eu coloquei aqui que desistir é fácil. É fácil as pessoas desistirem, é fácil as pessoas largarem de mão a área de programação ou qualquer área e falar que não é pra ela. O difícil mesmo é você insistir todos os dias, você praticar, você treinar as suas habilidades, né, suas habilidades no inglês, as suas habilidades como programador, enfim, você praticar, isso é o difícil, porque desistir todo mundo desiste, né? Por isso que eu coloquei aqui também pra você usar os seus erros pra melhorar e confiar no processo, rapaziada. Confia no processo, porque o processo ele é lento. Realmente o processo muitas vezes ele é lento. Eu tô aqui no YouTube fazendo vídeo já faz um tempinho e eu sei que o meu canal ele não vai explodir da noite pro dia. Eu sei que o meu canal ele tem um processo, né? Então eu tô postando vídeo toda semana, eu tô postando vídeo sabendo que algumas pessoas vão assistir, muitas das vezes ninguém vai assistir o vídeo, mas em algum momento eu vou conseguir, entendeu? Vocês têm que confiar no processo. E aí eu vou falar pra vocês pra dar um pouco de motivação referente à minha primeira vaga. A minha primeira vaga de desenvolvedor, eu recebia 500 reais. Exatamente, eu recebia 500 reais pra ser desenvolvedor de software, eu era desenvolvedor front-end, só que qual que é a questão? Eu não olhei para o salário na época. Eu precisava de uma oportunidade de emprego, eu recebi essa oportunidade. O meu chefe na época falou: eu consigo te pagar isso, se você quiser você entra. E eu falei: cara, eu vou entrar, é a única oportunidade que eu consigo. Eu usei essa oportunidade para mudar a minha vida, porque depois que eu acertei essa oportunidade de 500 reais, eu consegui triplicar, quadruplicar o meu salário de formas absurdas. Tanto é que hoje eu trabalho na gringa, hoje eu trabalho para uma empresa de Los Angeles e o meu salário é, cara, muito maior do que esse, entendeu? Então eu só tenho a agradecer as minhas escolhas no passado e entender que o processo ele realmente demora um pouco, mas ele dá certo.
E aí, terminando esse vídeo aqui falando para vocês, né, uma dica que eu posso dar, uma dica mais técnica para quem tá sofrendo com relação à entrevista, quem tá sofrendo com relação a live code, né, com esses desafios mais técnicos. Primeira dica é para vocês estudarem o método STAR. O método STAR é um método muito bacana para vocês organizarem as ideias de vocês na hora de falar, na hora de explicar alguma coisa na entrevista. Muitas das vezes vocês falam que vocês fizeram um projeto X numa empresa, só que vocês falam da maneira errada, né? Vocês não colocam números, vocês não colocam um peso naquele projeto. O método STAR, ele ajuda a vocês identificarem tudo, o início, o meio e fim, sabe? Como que você, qual que é a ideia do projeto, quais são as tarefas, o que você fez e qual que foi o resultado desse projeto, né? O resultado do projeto que você trabalhou. Então, eu recomendo que vocês estudem referente a esse método STAR. E a segunda dica é um site chamado HackerRank. Esse site ele é muito legal. Eu usei ele por muito tempo para praticar as minhas habilidades técnicas. Então, conceitos de programação mesmo, sabe? Questão de lógica, questão básica. Ele é muito bom. Eu usava ele para treinar com Python, usava ele para treinar com JavaScript, já usei com outras linguagens, até mesmo com banco de dados, né? Muitas empresas na gringa, elas pedem testes técnicos de SQL e o HackerRank que ele tem meio que também esses testes. E aí você vai ganhando pontos. Cara, é bem legal. É uma dica aqui do Dev Pedroca para vocês. E é isso, rapaziada. Esse vídeo aqui ele não é um vídeo mais assim técnico, é um vídeo mais mostrando para vocês o que aconteceu, um caso que aconteceu comigo, onde eu perdi 13 mil reais e eu tô aqui até hoje, não desisti, tô buscando essa vaga de novo, tô tentando correr atrás e é o que eu indico para vocês, entendeu? Se vocês perderem uma vaga, se vocês perderem uma oportunidade de emprego, receberem um não desistam dessa oportunidade, entendeu? Continue buscando e vocês vão conseguir encontrar. Esse é o vídeo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, valeu, tamo junto, falou!